Ele ofereceu seu casaco a uma mulher tremendo no ponto de ônibus, sem saber que ela era uma CEO que mudaria sua vida para sempre. O vento cortava Nova York como uma lâmina, a neve caindo firme do céu cinzento, cobrindo as calçadas e silenciando o rugido habitual da cidade. Num ponto de ônibus quase deserto, sob um poste de luz piscante, Henry estava curvado, usando um gasto casaco verde-oliva, apertando contra o peito uma pasta marrom desgastada. Dentro, 5 currículos, 5 rejeições silenciosas. Ele exalou lentamente, vendo seu hálito formar névoa no ar frio noturno. 46 anos, ex-engenheiro de construção, pai viúvo e, por enquanto, sem teto. O pensamento caiu pesado sobre ele como a neve acumulando-se a seus pés. O brilho vermelho de uma placa de farmácia próxima piscava. 20h41, o ônibus estava atrasado. O frio tinha penetrado suas botas gastas. Então, através da neve, uma mulher apareceu. Parecia ter uns 30 anos, vestida com saia e blazer de negócios, sem casaco, os saltos batendo no pavimento. Os cabelos molhados colavam-se ao rosto, os braços cruzados firmemente sobre o corpo. Ela parou sob a mesma marquise, ofegante, as mãos tremendo. Henry tentou não encará-la, mas sua presença era impressionante, limpa, polida, mas claramente sofrendo com o frio. Ela esfregou as mãos nuas, sem conseguir aquecê-las. Ele desviou o olhar. Apenas mais uma noite. Apenas mais um ônibus para lugar nenhum. Mas então o vento uivou. Ela estremeceu, encolheu-se, e Henry olhou para ela novamente. Seu casaco não era grande coisa, mas era algo. Ele poderia guardá-lo, ficar calado, ser como todo mundo. Mas não o fez. Sem uma palavra, ele tirou o casaco. Au frio mort de forte. Ele deu um passo em direção a ela e o estendeu. Assustada, ela disse, "Você não precisa fazer isso." Henry deu-lhe um sorriso cansado. "Já perdi o suficiente hoje. Este casaco é a única coisa que me resta para dar." Ela hesitou. "Mas você precisa dele mais do que eu." Ainda assim. Ele gentilmente envolveu-a com o casaco nos ombros. "Não está noite." O calor surpreendeu-a. Cheirava sabão, talvez café. Conforto. Ela puxou mais firme, sem querer. "Obrigada", sussurrou. Ele assentiu, cruzando os braços para se aquecer. Ficaram em silêncio enquanto a neve caía ao redor. Após um momento, ela virou-se para ele. "Qual é o seu nome?" Henri. "Sou Claire." "Prazer em conhecer, Claire." Ela olhou para ele. "Você não devia ter me dado seu casaco." Ele sorriu levemente. "Provavelmente não. Mas não podia deixar você congelar." O ronco baixo de um ônibus quebrou o silêncio. Os faróis perfuraram a neve quando ele parou. Claire moveu-se em direção ao ônibus, depois voltou-se. "Você tem para onde ir?" Henry encolheu os ombros. "Para algum lugar", disse ele, sem explicar. Era o banco de trás de uma caminhonete enferrujada atrás de um armazém. Ela meteu a mão na bolsa e entregou-lhe um cartão. "Caso precise de alguma coisa." Ele pegou-o, guardando na pasta sem olhar. Não esperava usá-lo. As pessoas diziam coisas assim o tempo todo. A maioria não queria dizer. Claire subiu no ônibus, olhou para trás mais uma vez, o casaco envolvendo-a como uma armadura. Henry observou até o ônibus desaparecer na neve. Sozinho novamente, ficou tremendo, não de frio, mas de outra coisa. Algo pequeno, silencioso, poderoso. Ele olhou para o céu, depois para a rua vazia. "Talvez amanhã", sussurrou, então virou-se e caminhou para a noite. Henry caminhou lentamente pelas ruas tranquilas dos fundos, a neve crepitando sob seus sapatos gastos. Não havia pressa. Ninguém esperando, nenhuma luz acesa numa janela. Apenas a fria familiaridade de sua caminhonete, estacionada atrás de um armazém velho nos limites da cidade. Chegou lá pouco depois das 9. A velha Chevrolet 98 estava enferrujada, o aquecedor morto há muito tempo. Dentro do banco da frente havia um ninho de cobertores, um travesseiro no canto e uma marmita escondida sob o painel. Ele entrou, fechou a porta e sentou-se em silêncio. Do porta-luvas tirou uma pequena caixa de lata e abriu-a. Dentro, uma fotografia desbotada. Sua esposa, Lily, sorrindo radiante, e seu filho, Noah, com 7 anos, com um sorriso torto. Boa noite, Lily. Henri sussurrou. "Boa noite, Noah." Ele recostou-se, os olhos no teto,
deixando as memórias lavarem sobre ele. Ele já foi Henry Miles, engenheiro estrutural. Construiu coisas, escolas, casas, hospitais. Tinha uma esposa que dava aulas no jardim de infância, ria muito, mesmo quando a vida era difícil. O filho tinha o riso dela, alegre e sem filtros. Não eram ricos, mas eram contentes. Então veio o câncer. Quando descobriram, já estava estágio 4. Lily se foi em 9 meses. Henry deixou o emprego para cuidar dela. Depois, tudo se desfez. As contas se acumularam, as economias se esgotaram. Ele vendeu a casa, mudou-se com Noah para espaços cada vez menores até não restar nada além da caminhonete. Ainda assim, tentou proteger o filho. Transformou o banco de trás numa nave espacial, a sopa enlatada em aventuras, o estacionamento em seu quintal. Todas as manhãs levava Noah à escola, barbeado e com a camisa por dentro das calças. Por que ainda corta o cabelo? Um funcionário de abrigo já lhe perguntara. Henri Sorieux. Por que meu filho precisa acreditar que as coisas podem melhorar? E eu preciso parecer que acredito nisso também. Trabalhava em qualquer serviço que encontrava, mudando móveis, consertando calhas, varrendo canteiros de obras. Não era suficiente, mas os mantinha unidos. Até o outono passado. Uma assistente social interveio, disse que não era seguro, que Noah precisava de estabilidade. Henry não discutiu. Sabia que estavam certos, através de olhos embaçados. Assinou os papéis, abraçou o filho e prometeu: apenas por agora, eu volto por você. Desde então, cada dia foi uma escalada. Enviou currículos, fez filas em feiras de emprego, anotou dicas em workshops gratuitos, estudou códigos na biblioteca. Estava construindo um plano. Lentement, silenciosamente. Aquela noite fez aquele plano parecer mais distante do que nunca. Ainda assim, sentado em sua caminhonete fria, esfregando os braços para se aquecer, pensou em Claire, a mulher do ponto de ônibus. Quão fria ela parecia, com surpresa quando ele ofereceu o casaco. Não sabia por que o fizera. Talvez porque ela lhe lembrasse Lily. Ou talvez precisasse sentir que ainda podia fazer algo bom, que ainda era o homem que dava mais do que recebia. Lá fora, a neve continuava caindo. Henry puxou um cobertor sobre si, encostou-se na janela fria e fechou os olhos. Não tinha muito, mas ainda tinha a si mesmo. E por enquanto, teria que bastar. Claire entrou no elegante lobby de seu prédio de apartamentos, o calor interno envolvendo-a como um cobertor macio. O porteiro cumprimentou-a com um aceno polido, mas ela mal notou. Os saltos batiam suavemente no piso de mármore enquanto caminhava para o elevador, ainda envolta no casaco que o estranho lhe dera. Não pretendia pegá-lo. Aliás, tentará recusar. Mas o homem, Henry, dissera ele, insistira com o olhar nos olhos que silenciou qualquer protesto posterior. Agora o casaco pendia awkwardmente nela, grande demais e gasto, mas mais quente do que qualquer coisa que vestira em anos. Entrou em seu apartamento de cobertura no 28º andar e foi imediatamente recebida pelo silêncio. Nenhuma televisão, nenhuma música, nenhuma risada. Apenas o zumbido dos eletrodomésticos modernos e o uivo distante do vento de inverno através das espessas janelas de vidro. Claire largou a bolsa na mesa da entrada e lentamente tirou o casaco. Estava prestes a deixá-lo de lado quando os dedos roçaram algo no bolso interno. Curiosa, meteu a mão e tirou um papel dobrado. Estava gasto, com as dobras gastas, manchado com impressões digitais e tempo. Desdobrou-o com cuidado. Era um desenho infantil, feito a lápis de cera. 2 figuras de palito de mãos dadas sob um sol torto. Uma estava etiquetada papai, a outra eu. Um pequeno coração flutuava entre eles. Na base, em caligrafia irregular, estavam as palavras: eu te amo, papai. Noah. Claire ficou imóvel. Fitou o desenho, as palavras borrando-se diante de seus olhos. Um tremor percorreu-a e ela afundou na beirada do sofá, o casaco ainda numa mão, o desenho na outra. A garganta apertou. Noah. O nome grudou em sua mente como um espinho. O modo como Henry segurara a pasta, o cansaço nos olhos, o peso na voz. Tudo fazia sentido agora. Ele não era apenas um homem que lhe dera o casaco. Era um pai. Um pai que ainda carregava um pedaço de seu filho perto do coração. Um pai que não tinha nada, mas ainda assim escolheu dar. Ela olhou em volta do apartamento. O lugar era impecável. Tetos altos, móveis de design, paredes de vidro. Nem uma única moldura de foto ou toque pessoal.
Um espaço projetado para o sucesso, não para o calor. Claire dobrou o desenho gentilmente e colocou-o no colo. Então, sem pensar, puxou o casaco perto e apertou-o firmemente contra o peito. Ainda cheirava vagamente a algo familiar. Talvez detergente. Talvez memória. E de repente, sem aviso, lágrimas brotaram em seus olhos. Não chorava há anos, realmente não, desde quando era pequena. Fria e faminta, sentada nos degraus de sua igreja, esperando que alguém a notasse naquela noite. Alguém notou. Um homem com olhos bondosos e um rosto marcado. Ele tirara o casaco e o envolvera em seus ombros. Não dissera muito, apenas sorriu e dissera que ela ficaria bem. Fora o primeiro ato de bondade que lembrava, a primeira vez que se sentiu vista. Nunca mais viu o homem, mas aquele momento mudou tudo. Claire fungou e limpou a bochecha com as costas da mão. Não era mais a mesma menina. Escalar o sistema de acolhimento, trabalhará na faculdade com bolsas e pura determinação. Construir a Infinity Group de uma única ideia de app para uma das empresas de tecnologia mais influentes da costa leste. Havia ganhado cada dólar, cada elogio. Mas em algum lugar do caminho, esquecera o que significava precisar, o que significava dar. Naquela noite, um estranho lembrará-a. Olhou novamente para o desenho, para o pequeno coração trêmulo entre as figuras de palito, depois para o casaco em seus braços. Grande demais, gasto demais, mas pesado de significado. E pela primeira vez em muito tempo, Claire Langston chorou. Não porque estava quebrada, mas porque algo dentro dela fora gentil, lindamente, rachado. Na manhã seguinte, Claire sentou-se à sua escrivaninha, uma xícara de café intacto esfriando ao lado. A paisagem urbana estendia-se infinitamente além das janelas de piso a teto de seu escritório, mas seus olhos estavam fixos no desenho amassado em sua mão. As bordas estavam gastas agora de serem desdobradas e dobradas novamente, como se tentasse memorizar cada traço de lápis de cera. Mal dormira. Revivia a noite anterior, o modo como Henry oferecerá seu único casaco sem hesitação, a dignidade silenciosa em sua voz, a dor por trás do sorriso cansado. Algoné la perseguia. Não apenas a bondade, mas a tristeza que ele tentava tão duro esconder. Ela abriu a gaveta superior da escrivaninha e tirou uma pequena sineta de prata. Momentos depois, sua assistente Raquel entrou. Sim, senhorita. Langston. Preciso que me ajude a encontrar alguém, disse Claire, o tom calmo mas firme. Rachel Piscu. Claro. Quem? Claire hesitou por uma fração de segundo. O nome dele é Henry. Não tenho sobrenome. Ele estava no ponto de ônibus da 56ª com Madison ontem por volta das 20h30. Ele me deu o casaco. Quero encontrá-lo. Raquel pareceu surpresa, mas assentiu. Vou ver o que posso fazer. Rachel. Isso fica entre nós. Nos dias seguintes, as instruções de Claire foram cumpridas com eficiência silenciosa. Sua equipe, acostumada a localizar desenvolvedores evasivos e executivos desviados, agora voltava suas habilidades para reconstruir a vida de um homem que vivia nas sombras. Puxaram imagens de câmeras de trânsito dos cruzamentos mais próximos. A figura de Henry aparecia brevemente, borrada e envolta em seu casaco. Rastrearam as rotas de ônibus que paravam naquela área na hora em que Claire embarcou. Cruzando com registros de entrada, reduziram a um punhado de passageiros em potencial. Nenhum correspondia a bancos de dados corporativos. Finalmente, Raquel retornou com uma pasta fina. O nome dele é Henry Miles, disse ela. Era engenheiro estrutural. Nenhum registro de emprego recente. Encontrei algumas postagens em fóruns online perguntando sobre vagas. Ele listou um número de contato vinculado a um telefone pré-pago. Nenhum endereço permanente. Claire folheou as páginas. Uma cópia de uma foto antiga de carteira de motorista. Um perfil do LinkedIn congelado no tempo. Uma digitalização de uma licença de construção que havia expirado há muito tempo. Nenhum registro criminal. Nenhum escândalo. Apenas ausência. Claire fechou a pasta. O silêncio na sala parecia pesado. Onde ele está agora? Raquel mudou de posição. Um de nossos rapazes o avistou ontem perto do sul do Bronx. Há uma caminhonete velha estacionada atrás de um armazém. Ele tem sido visto entrando e saindo, dormindo nela. Claire le Ventouseux. Quero ir lá. Rachel hésitou. Claire, tem certeza? Podemos arranjar para alguém abordá-lo ou trazê-lo aqui. Não, Claire interrompeu.
Isso não é uma reunião. É pessoal. Raquel não disse nada, mas seus olhos suavizaram. Vou mandar alguém levá-la. 1 hora depois, Claire estava no banco de trás de um sedã preto enquanto ele se entrelaçava por ruas bem distantes de salas de reunião e torres de vidro. Passaram por lojas fechadas, paredes cobertas de grafite e pessoas que se moviam com cabeças baixas contra o frio. O motorista parou perto do armazém. Claire viu imediatamente a velha Chevrolet escondida nas sombras. Neve acumulava-se em torno dos pneus. Parecia não ter se movido há dias. Ela desceu no frio. O ar cheirava a ferrugem e concreto úmido. Os saltos crepitavam suavemente no cascalho enquanto caminhava lentamente em direção à caminhonete. Através do para-brisa, mal conseguia distinguir uma figura no banco da frente. Ao se aproximar, a porta rangeu aberta. Henry desceu, piscando a luz do dia. Ele olhou para ela com confusão primeiro, depois reconhecimento. Sua expressão mudou, perplexidade, cautela, depois algo como vergonha. Claire, disse ele, a voz rouca de sono e surpresa. Ela ofereceu um pequeno sorriso incerto. Oui, Henri. Ele olhou para si. Mesmo, para as roupas amassadas, as botas poeirentas, a caminhonete atrás. O que você está fazendo aqui? Vim te encontrar, disse ela simplesmente. Ele franziu a testa, cruzando os braços. Por quê? Ela hesitou. Porque não conseguia parar de pensar no que você fez. Sobre o tipo de pessoa que dá seu único casaco a um estranho. Henry deu uma risada amarga. Você não precisava me caçar por isso. Um cartão de agradecimento resolveria. Não é sobre agradecimento, disse ela. É sobre não deixar algo bom desaparecer sem ser visto. Por um longo momento, ficaram em silêncio, duas pessoas de mundos diferentes unidas por um ato improvável num vento amargo. Henri finalement exalu. Veio tudo isso só por isso? Claire a s'en su. Sim. E talvez algo mais. Na próxima vez que Claire viu Henry, ele estava curvado sobre uma pilha de blocos de cimento num canteiro de obras nos limites do Queens. Ela esperara no carro por 20 minutos, observando a distância enquanto ele se movia firme, silenciosamente, carregando, empilhando, levantando no frio cortante com a resolução silenciosa de um homem acostumado a ser ignorado. Usava uma camisa xadrez gasta, as mangas arregaçadas até os antebraços apesar do frio, e seu hálito saía em nuvens visíveis. As mãos eram calosas, unhas sujas, mas os movimentos eram precisos, eficientes, proposital. Quando fez uma pausa e sentou no muro baixo com uma garrafa plástica de água na mão, Claire desceu do carro e caminhou em direção a ele. Henry olhou para cima e deu um duplo take. Levantou-se rápido, batendo a poeira das calças. Claire. Oi de novo, disse ela, o sorriso pequeno, genuíno. O que você está fazendo aqui? Ela entregou-lhe uma xícara de café que trouxera. Pensei que você gostaria de algo quente. Ele pegou-a hesitante, os olhos buscando os dela. Você não precisava. Sei. Mas queria. Ficaram em silêncio por um momento antes de ela acrescentar. Você viria comigo? Só por um tempo. Gostaria de te mostrar algo. Henry olhou para as botas de trabalho, depois de volta para o mestre de obras ao longe. Ainda tenho algumas horas no turno. Já falei com ele, disse Claire. Disse que você tinha uma entrevista. Ele ergueu as sobrancelhas. Não tenho entrevista nenhuma. Agora tem, respondeu ela. Henry soltou uma risada curta, mais surpreso do que divertido. Ok, vamos ver do que se trata. Dirigiram em silêncio. Henry olhava pela janela, mexendo-se ocasionalmente, ciente de sua aparência. Calças jeans poeirentas, mãos ásperas, o leve traço de suor no colarinho. Claire parecia não notar. Ao chegarem na sede central da Infinity Group no centro, Henry hesitou no lobby de mármore, olhando para as imensas paredes de vidro, o cromo polido, o zumbido interminável de pessoas de terno. Não pertenço aqui, disse ele baixinho. Claire virou-se para ele. Só venha cá em cima. Entraram numa sala de conferências particular com janelas de piso a teto que dominavam a paisagem urbana. Claire ofereceu-lhe um assento, então fechou a porta e sentou-se do outro lado. Henri l'imput à garganta. Então, do que se trata tudo isso? Devolvez o casaco. Claire balançou a cabeça. Não, não é sobre o casaco. Guardei ele. É meu agora. Henri piscou. Ok.
Ela inclinou-se para a frente. Não vim para agradecer. Vim porque você me fez lembrar algo que esqueci. Uma versão de mim mesma que eu enterrei sob anos de salas de reunião e prazos. Você me lembrou que a mudança real nem sempre começa com inovação ou estratégia. Às vezes começa com bondade. Henry olhou para baixo. Claire, sou só um cara tentando sobreviver. E é exatamente por isso que te trouxe aqui. Ela deslizou uma pasta pela mesa para ele. Dentro havia uma proposta de emprego, um contrato, um novo cargo, assessor de cultura e valores humanos. Henry franziu a testa enquanto folheava as páginas. O que é isso? É um novo cargo. Um que eu criei. Alguém que participa das decisões departamentais, programas de treinamento, desenvolvimento, discussões. Não para falar de números ou estratégia, mas de pessoas, valores, compaixão. Você compartilharia. Suas experiências ajudariam a moldar o coração desta empresa. Henry riu, desconfortavelmente balançando a cabeça. Claire, olhe para mim. Não tenho diploma em psicologia. Não me formei em Harvard. Durmo numa caminhonete. Você era engenheiro. Não construo nada há anos. Você construiu um momento que nunca esquecerei, disse Claire suavemente. Henry desviou o olhar, sobrecarregado. Isso não é caridade, continuou ela. É um papel só você pode preencher. Você sabe o que é ser invisível, ser ignorado. E ainda assim parou no frio e deu seu único casaco a um estranho. Isso me diz mais sobre liderança do que qualquer currículo já poderia. Ele abriu a boca, fechou-a. Lutou por palavras. Não estou qualificado, disse finalmente, voz baixa. Claire inclinou-se para a frente, o olhar inabalável. Você não precisa de diploma para ensinar as pessoas a se importarem, porque você vive isso todos os dias. Claire olhou diretamente nos olhos dele e disse: Você não precisa de credenciais para ensinar as pessoas a serem gentis, porque você viveu isso. E isso é mais poderoso do que qualquer coisa que você possa colocar no papel. A garganta de Henry apertou. Ele olhou para a proposta, depois de volta para ela, e pela primeira vez em anos sentiu algo piscar dentro de si. Não medo, não derrota, mas esperança. Crua, desconhecida, aterrorizante esperança. Henry sentou-se sozinho no banco fora do prédio de escritórios imponente, a proposta de emprego não lida no colo. Os dedos percorriam as bordas da pasta, mas os olhos fitavam a rua movimentada, desfocados. Ele não conseguia. Não era que não quisesse. Lá no fundo, queria. Mas o medo agarrava-o, firme e familiar, o tipo que sussurrava coisas cruas tarde da noite. Ela está só sendo gentil. Isso não é real. Você vai estragar tudo. Você sempre estraga. A oferta parecia uma armadilha envolta em bondade, e Henry, que passara anos aprendendo a desconfiar de qualquer coisa que parecesse boa demais para ser verdade, não conseguia sacudir o peso da dúvida. Não viu Claire descer do prédio e caminhar em sua direção até ela sentar-se ao lado em silêncio. Você não abriu, disse ela suavemente. Henry deu uma risada seca. Não achei que precisasse. Já sei como isso termina. Claire inclinou a cabeça. Como alguém como eu não termina num lugar como este. Você não constrói uma empresa como a Infinity contratando pessoas que dormem em caminhonetes. Você acha que te fiz uma oferta por pena? Acho que não pertenço ao seu mundo. Claire olhou para frente por um momento, depois levantou-se. Venha comigo. Só por 1 hora, Claire. Sem ternos, sem reuniões. Apenas confie em mim. Contra seus instintos, ele levantou-se. Dirigiram em silêncio por mais de 30 minutos, para longe das torres brilhantes da cidade e para uma parte mais tranquila da cidade. Finalmente, pararam em frente a um modesto prédio de tijolos vermelhos com uma marquesa verde desbotada. Uma placa pintada dizia, Lar do Thomas. Um espaço seguro para toda criança. Henry seguiu-a para dentro. As paredes eram brilhantes, cobertas de impressões de mãos, animais pintados, citações sobre bondade. O ar cheirava vagamente a lápis de cera e pão quente. Risadas ecoavam do corredor. Altas, jubilosas, sem filtros, crianças. Claire levou-o passando por uma cozinha comunitária, uma sala de leitura, para uma ampla sala de recreio cheia de brinquedos de segunda mão e cartazes feitos à mão. Crianças de todas as idades estavam espalhadas pelo chão, montando quebra-cabeças, lendo, brincando. Este lugar, disse Claire baixinho,
foi nomeado após o homem que me salvou. Henry olhou para ela. Cresci em lares de acolhimento. Fui passada de um para outro. Alguns eram gentis. Outros não. Uma noite fugi. Estava congelando. Tinha 12 anos. Enrosquei-me do lado de fora de uma igreja, só esperando o amanhecer. Ela pausou. A voz suavizou. Ele me encontrou. Um homem velho chamado Thomas. Ele me deu seu casaco, ficou comigo a noite toda, não fez perguntas, só ficou. Henry não falou. Não conseguia. Nunca mais o vi, continuou Claire. Mas aquele momento, foi como se alguém tivesse estendido a mão na escuridão e dissesse, você importa. Construis este lugar por causa dele. Ela virou-se completamente para Henry. E na semana passada, outra pessoa me deu um casaco. Não sabia quem eu era. Não pediu nada, só deu. Henri Angoliu-Dureau. Você me lembra a ele, disse ela. Não pelo que me deu, mas por quem você é. Ficaram em silêncio, cercados pelos sons de vida e risada. Os olhos de Henry vaguearam pela sala, pelas crianças brincando, um voluntário amarrando um cadarço, um menino pequeno lendo em voz alta com energia demais. Parecia quente, real. Claire tocou o braço dele gentilmente. Não preciso que você se encaixe numa sala de reunião, Henry. Preciso que você lembre as pessoas disso. Do que significa s'importar. Henry não respondeu, não com palavras. Os olhos estavam molhados agora. Ele olhou para baixo, tentando piscá-los embora, mas eles vieram assim mesmo. Quietos, desprotegidos. Lagrima. E então ele assentiu. Não pelo emprego, não pelo salário ou título, mas porque pela primeira vez em anos, sentiu. Ainda era necessário, ainda útil, ainda humano. Henry ficou imóvel no centro de uma sala cheia de alegria e risadas, uma única lágrima descendo por seu rosto marcado, não de tristeza, mas do profundo alívio de perceber que ainda importava. O primeiro dia de Henry na Infinity Group não começou com festividade. Não houve festa de boas-vindas, nenhum comunicado de imprensa. Apenas uma reunião silenciosa numa pequena sala de vidro no 5º andar com alguns chefes de departamento céticos e uma pilha de notas adesivas. Claire apresentou simplesmente, este é Henry Miles. Ele está aqui para nos ajudar a construir algo mais significativo do que apenas lucro. Os olhares foram polidos mas incertos, mas Henry não recuou. Ele começou compartilhando sua história. Não a versão sabida, não o tipo que chama atenção. Apenas pedaços. Pedaços honestos. O que era perder tudo? Acordar numa caminhonete gelada, entrar em entrevistas de emprego sabendo que os sapatos tinham buracos. Escolher a bondade mesmo assim. No início, eles ouviam com curiosidade cautelosa. Até o final da primeira semana, estavam inclinados para a frente. Henry tinha um modo de falar que não pregava nem se exibia. Ele fazia perguntas que faziam as pessoas pararem. Quando foi a última vez que você realmente olhou alguém nos olhos? Você sabe o nome do zelador que limpa este andar? O que você faria se visse alguém chorando na sala de descanso? Ele não entrou com gráficos ou dados. Ele entrou com empatia. Lentamente, uma mudança começou. Um por um, os funcionários começaram a procurá-lo primeiro os estagiários, depois os desenvolvedores juniores, depois os chefes de departamento. Alguns vinham falar sobre estresse, outros sobre esgotamento. Alguns vinham só para sentar em silêncio durante o almoço. Henry ouvia, e quando falava, não oferecia soluções. Ele oferecia perspectiva. Você não está quebrado, disse certa vez a um jovem programador que confessara não dormir há 3 dias. Você está só cansado. Estar cansado não significa que é fraco. Significa que se importou por muito tempo sem que alguém se importasse de volta. Aquela frase acabou colada às portas dos escritórios, impressa em canecas, citada em e-mails de toda a empresa. Claire observava tudo se desenrolar de seu escritório de canto. Ela viu como as conversas na sala de descanso mudaram, como o riso voltou, como a produtividade aumentou, não por pressão, mas porque as pessoas se sentiam vistas. Não demorou para que Henry tivesse seu próprio espaço oficial. Pequeno, aconchegante, cheio de plantas, livros de segunda mão e uma cafeteira que parecia nunca esvaziar. Fora do trabalho, a vida começou a se reconstruir de maneiras silenciosas e significativas. Com a ajuda de Claire e uma pequena ajuda de moradia da empresa, Henry conseguiu dar entrada numa casa modesta de um quarto nos limites do Brooklyn. Não era muito, mas tinha uma varanda, um canteiro de jardim e paredes que não rangiam no vento.
Mais importante, tinha espaço para Noah. Agora, no primeiro ano de faculdade local, Noah voltou a morar com o pai. O primeiro jantar na nova casa foi simples, espaguete e alho torrado, mas Henry lembrar-se-ia disso pelo resto da vida. Você cumpriu sua promessa, dissera Noah naquela noite, com os olhos marejados. Henry não respondeu. Não conseguia, não com palavras, mas olhar nos olhos dizia tudo. Quanto a Claire, ela e Henry viam-se quase todos os dias. No início era sobre trabalho, reuniões, estratégias, colaboração. Depois, sem querer, tornou-se mais. Começaram a almoçar juntos, depois a caminhar juntos para o metrô, depois cafés de fim de semana tornaram-se noites passadas assistindo filmes velhos, falando sobre tudo e nada. Não foi dramático, não foi rápido. Aconteceu. Eram duas pessoas que passaram anos construindo armaduras ao redor de si mesmas só para encontrar conforto na quietude da companhia de alguém que não pedia nada além de presença. Uma tarde tardia, enquanto estavam no telhado do edifício, observando o pôr do sol atrás da paisagem urbana, Claire disse suavemente: "Você mudou este lugar, Henry." Ele riu. "Não, só lembrei-os do que já sabiam." Ela olhou para ele. "E lembrou-me também." Henry acabará de ministrar uma oficina sobre resiliência quando um jovem permaneceu depois que todos saíram. Parecia não ter mais de 22 anos, magro, pálido, olhos cercados de insônia. "Só queria dizer algo", disse ele, voz trêmula. "Mês passado eu ia desistir. De tudo. Da vida, queria dizer, eu tinha terminado. Mas então ouvi você falar, e me impediu." Henry ficou parado, coração batendo forte. "Você disse algo sobre como as pessoas não precisam ser consertadas, só precisam ser ouvidas. Ninguém nunca me disse isso antes. Pareceu que alguém finalmente me viu." O jovem engoliu duro. "Se não fosse por você, acho que não estaria aqui." O peito de Henry apertou. Ele deu um passo à frente e colocou uma mão no ombro do jovem. "Fico muito feliz que você esteja." Depois que o jovem saiu, Henry sentou-se em sua cadeira, a sala de repente silenciosa, as palavras ecoando em sua mente. Ele já se perguntara se algum dia importaria novamente. Agora tinha sua resposta. O átrio da Infinity Group nunca parecerá assim antes. Fora os banners de conquistas trimestrais e lançamentos de produtos. Em seu lugar penduravam cortinas brancas suaves, cordões de luzes quentes e um enorme letreiro que dizia em letras elegantes: "Dia da Bondade." Os funcionários estavam ombro a ombro, vestidos com o melhor não para negócios, mas para algo muito mais significativo. No palco central, Claire Langston subiu ao pódio, os olhos varrendo a sala. "Este dia não é sobre métricas." Começou. "É sobre momentos." A sala silenciou. Um ano atrás, eu estava num ponto de ônibus no frio congelante, sozinha, cansada, e mais perdida do que percebia. E então um homem que eu nunca conheci fez algo que ninguém mais fez naquela noite. Ele me deu seu casaco. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão. Claire sorriu suavement. Era velho, gasto, mas era tudo. Porque me lembrou que a bondade real, não espera até ser conveniente. Ela aparece quando o mundo menos espera. Ela virou-se para o cavalete ao lado e removeu o pano que o cobria. Ali, atrás de uma moldura de vidro, estava o próprio casaco, esfarrapado nas mangas, desbotado pelo uso, mas preservado como algo sagrado. Abaixo dele, gravado numa placa de bronze, liam-se as palavras: "Um pequeno ato de bondade pode reescrever uma vida." A voz de Claire vacillou légèrement. Aquele ato não mudou apenas minha noite. Mudou o curso da minha vida. E hoje honramos não apenas aquele momento, mas o homem que o tornou possível. Ela virou-se para a beirada do palco. "Henry, pode subir aqui." Henry levantou-se lentamente de seu assento, vestido num terno simples emprestado de um amigo, mas passado com cuidado. Ele fez seu caminho através dos aplausos. O rosto, ainda marcado pelo tempo e pela adversidade, agora carregava algo mais leve, algo pacífico. Ele subiu ao lado dela. Claire meteu a mão no bolso e tirou um pequeno envelope. "Isto pertence a você", disse ela. Henry abriu-o. Dentro estava a escritura de sua nova casa, carimbada e oficial. Gaspes ecoaram pela multidão. Claire inclinou-se com um sorriso. Sem mais dormir em caminhonetes. A sala explodiu em aplausos novamente, mas Henry levantou uma mão. "Na verdade, tenho algo também", disse ele, alcançando lentamente o bolso interno do paletó.
Dele tirou uma pequena caixa. Simples, gasta, claramente guardada há algum tempo. Ele olhou para Claire, coração batendo forte. Você disse que este casaco mudou sua vida, mas você mudou a minha. Deu-me de volta meu nome, meu filho, um teto e esperança. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel de prata, não chamativo, mas brilhando silenciosamente sob as luzes. Eu o guardei no bolso, disse ele, voz trêmula. Porque se há algo mais valioso do que este casaco, é você. Claire encarou-o, os olhos enchendo-se. Claire Langston, você se casará comigo? Um instante de imobilidade. Então ela riu, um som suave, engasgado, lindo, e assentiu entre lágrimas. Sim. Claro. Sim. A multidão levantou-se numa ovação de pé, aplausos e palmas ecoando no alto teto de vidro. Um mês depois, casaram-se. O casamento não foi realizado num salão de baile grandioso ou num resort 5 estrelas. Aconteceu no lar do Thomas, o pequeno centro comunitário de tijolos vermelhos que significava o mundo para eles. As crianças fizeram flores de papel. As cadeiras não combinavam. O bolo foi assado por uma das estagiárias do programa de mentoria de Henry, mas a sala brilhava com algo que o dinheiro não podia comprar. Claire vestia um vestido branco simples, os cabelos soltos. Henry usava novamente o mesmo terno. Noah estava ao seu lado como padrinho. Os convidados eram voluntários, colegas de trabalho, pessoas de abrigos e dezenas de jovens funcionários que já sentaram no pequeno escritório de Henry buscando propósito. Durante os votos, Claire segurou as mãos de Henry e olhou em seus olhos. Uma vez você me deu um casaco, disse ela, a voz clara e segura. Esta noite eu lhe dou minha vida inteira. Suas palavras caíram sobre a sala como luz solar através de uma janela de vitral. Suaves, radiantes, inesquecíveis. Henry não conseguia falar. Apenas assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a multidão ao redor enxugava os olhos. Risadas seguiram. Música tocou. A recepção espalhou-se pelo pátio, onde crianças corriam descalças e cordões de luzes de fada dançavam no crepúsculo. Alguém tirou uma foto. Henry e Claire estavam sob a placa do lar do Thomas, lado a lado, a cabeça dela no ombro dele, o braço dele ao redor dela. E ao lado deles, num cavalete, estava o velho casaco, silencioso, gasto e agora imortalizado. Aquela imagem circularia online, compartilhada, republicada e comentada, um símbolo não apenas de segundas chances, mas de como algo tão simples como a bondade poderia alcançar o frio e reescrever tudo. Às vezes o menor gesto, um casaco, um sorriso, uma palavra gentil, pode ecoar mais longe do que jamais imaginamos. Henry não tinha muito, mas deu o que pôde. E em troca, não apenas mudou a vida de Claire. Ele encontrou amor, propósito e um novo começo. A história deles nos lembra a todos. A bondade não requer perfeição. Apenas presença. Apenas coração. Se esta história tocou você, se lembrou que a esperança ainda vive em lugares inesperados, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em histórias que comovem a alma. Aqui contamos histórias que aquecem o coração, restauram sua fé na humanidade e lembram o que realmente importa. Até a próxima. Seja gentil e continue acreditando.